Tentei ligar para minha mãe para pedir Taco Bell. Nada. Nenhuma resposta. Um segundo depois, o telefone fixo toca. Presumo que seja ela, então atendo e grito. Mãe? Me traz 3 Crunch Wrap Supremes. Silêncio total. Então, uma voz profunda e oficial diz. Senhora, aqui é o oficial Rodrigues Zimmermann, do Departamento de Polícia. Literalmente, minha alma deixou meu corpo. Eu acabei de gritar sobre comida para um policial. Fiquei congelada, segurando o telefone como se fosse radioativo. Minha mente corria tentando encontrar uma explicação lógica, mas todas pareciam completamente insanas. Eu pensei que fosse minha mãe, gaguejei, com a voz falhando como se tivesse 13 anos de novo. Imaginei, respondeu ele, e pude ouvir uma risada escapando. Estamos ligando para todos os residentes do bairro. Houve relatos de atividade suspeita. Alguém tem olhado pelas janelas da sua rua nas últimas 3 noites. Então, além de passar vergonha, parece que há um tipo de espião por aí. E eu acabei de anunciar a um policial que estou sozinha em casa, desejando comida mexicana às 9 da noite de uma terça-feira. A senhora está em casa neste momento? Ele perguntou, voltando ao tom profissional. Sim, senhora, sussurrei, de repente muito consciente de que estava usando meu pijama mais velho, com buracos reais, e meu cabelo parecia que eu tinha enfiado o dedo na tomada. Ela está sozinha, ele murmurou, provavelmente para outro oficial. Sim, senhor, minha voz ficou ainda menor. Eu devia soar como um ratinho que acabou de aprender a falar. Houve uma pausa que pareceu uma eternidade. Então ele disse. Certo. Já que a senhora está claramente confortável em gritar seus pedidos de comida para completos desconhecidos no meio da noite, vou presumir que não é a nossa espiã de janelas. Pude ouvir ele tentando não rir. Mas talvez feche suas cortinas hoje à noite e evite atender ligações desconhecidas gritando seus planos de jantar para o bairro todo, ok? Sim, senhor. Desculpe, senhor. Mil desculpas, senhor. Ah, e mais uma coisa, acrescentou ele, com o tom levemente divertido. Talvez da próxima vez peça os Crunch Wraps por delivery, em vez de mandar sua mãe buscar. É mais seguro. Depois que ele desligou, liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe? Eu acabei de gritar com um policial por causa do Taco Bell. Ela riu tanto que começou a chorar e mal conseguia respirar. Filha, essa foi a conversa mais longa que você teve com um homem em meses. Talvez eu devesse parar de atender suas ligações com mais frequência. No dia seguinte, no trabalho, eu estava contando toda a minha humilhação para minha colega Kalia quando ela fez uma cara estranha. Espera, como você disse o nome dele? Oficial Rodrigues Zimmermann? Sim, por quê? Perguntei, confusa. Ela sorriu, como o gato de Cheshire. Porque esse é o meu vizinho. O quê? Sim, ela disse, inclinando-se sobre a mesa, ele mora no andar de cima do meu apartamento. Senti meu rosto ficar vermelho de novo. Ótimo. Além de ter gritado com um policial sobre fast food, agora minha colega o conhece pessoalmente. Por favor, me diga que você não vai contar isso pra ele. Implorei. Você está louca? Claro que vou contar. Ela riu, me dando um leve tapa no braço. Mas espera, tem mais. Ela olhou para os lados, como se alguém pudesse ouvir, e abaixou a voz. Ele se divorciou há uns 6 meses. Aí extraiu ele com um parceiro de patrulha. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Não sei porquê, mas senti um pequeno lampejo de empatia. Coitado, murmurei sem pensar. Pois é, foi um desastre. A delegacia inteira ficou sabendo. Mas ele é um bom cara, Helena. Muito correto, sempre ajuda os moradores. Semana passada, ele carregou as compras da senhora do 3B até a porta dela. E você está me contando isso por quê? Perguntei, já imaginando a resposta. Porque você precisa sair mais. Disse Kalia, balançando a cabeça. Você está solteira há 2 anos, desde que terminou com Mateu. O nome fez meu estômago se contrair. Mateu Sandoval. Meu ex de 5 anos. O homem que me fez acreditar que eu devia ser grata por ele simplesmente me notar. Não quero falar sobre o Mateu. Falei automaticamente. Você nunca quer. É por isso que ainda está presa nele, respondeu ela. Ela estava certa. Mas eu não ia admitir. Levantei-me, joguei o copo de café no lixo e murmurei. Tenho que voltar ao trabalho. A apresentação de amanhã não vai se preparar sozinha. Helena, sério, pensa nisso, gritou ela enquanto eu saía. O Rodrigues é bonito, tem um emprego estável e aparentemente gosta de mulheres que gritam por comida mexicana. Não consegui conter uma risada. Você é impossível. E você é teimosa. Equilíbrio perfeito. Ela retrucou. Voltei à mesa, mas não consegui me concentrar. Fiquei pensando na voz do policial. Profunda, calma, e aquele tom divertido quando percebeu meu engano. Não era zombeteiro, era quase gentil. Balancei a cabeça. Ridículo. O homem só estava fazendo o trabalho dele. Mas então meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe? Seu pai disse que viu carros de patrulha na rua de novo ontem à noite. Cuidado, meu amor. O voyeur. Tinha esquecido completamente disso. Com toda a vergonha da ligação, eu tinha apagado da cabeça o fato de que alguém estava espionando pelas janelas do bairro. Um arrepio percorreu minha espinha. Respondi rapidamente dizendo que estava bem e que ia fechar todas as cortinas. Mas quando guardei o celular, percebi que minhas mãos tremiam um pouco. Os 2 dias seguintes passaram sem nada extraordinário. Trabalho, casa, trabalho, casa. Fechei todas as cortinas, como prometido.
Minha mãe me ligava todas as noites para ter certeza de que eu estava segura. E, claro, Kalia continuava me atormentando com o oficial gato do Taco Bell. Na sexta-feira à tarde, eu estava saindo do prédio quando ouvi sirenes. 2 viaturas pararam em frente à entrada principal. Vários policiais desceram, entre eles, um homem alto, de uniforme, caminhando com autoridade em direção à recepção. Parei na calçada, curiosa. Nunca tinha visto polícia ali. O que aconteceu? Perguntei ao segurança da porta. Um roubo, senhorita. Invadiram o quarto andar ontem à noite. Levaram vários computadores. Meu coração apertou. O quarto andar era onde ficava o meu escritório. Posso subir e verificar minha mesa? Perguntei. Ainda não, moça. Os oficiais estão fazendo a perícia. Fiquei parada sem saber o que fazer. Verifiquei o celular, Kalia já tinha mandado umas 5 mensagens perguntando se eu estava bem. E então ouvi uma voz familiar. Preciso que todos os funcionários do quarto andar permaneçam disponíveis para depoimento. Virei a cabeça e o vi. O oficial que falava com o gerente do prédio. Alto, ombros largos, cabelo escuro bem cortado. Tinha aquele ar militar que fazia as pessoas o levarem a sério. E quando nossos olhares se encontraram, houve um segundo de reconhecimento. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, e o canto da boca se curvou num quase sorriso. Não. Não podia ser. Mas era. O oficial Rodrigues Zimmermann. Eu queria que a terra me engolisse. Queria desaparecer. Qualquer lugar seria melhor do que estar ali, na frente do homem para quem eu gritei sobre Crunchwraps 3 dias antes. Ele terminou de falar com o gerente e veio direto até mim. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar. Senhorita, disse, com o mesmo tom profissional da ligação, a senhora trabalha no quarto andar? Sim, senhor, respondi, com a voz esganiçada. Vou precisar que me acompanhe para prestar depoimento. Assenti em silêncio, porque duvidava que minha voz saísse. Seguiu até o saguão, onde haviam montado uma mesa para as entrevistas. Ele se sentou, abriu um caderno e pegou uma caneta. Eu me sentei à frente, com as mãos entrelaçadas no colo. Nome completo, perguntou, sem me olhar. Helena Gabriela Moreno. Área de trabalho? Design gráfico. Sala 47. Ele anotava tudo com calma. Profissional, sério. Como se nada tivesse acontecido entre nós. Como se eu não fosse a maluca que gritou com ele sobre comida mexicana no meio da noite. Notou algo em comum ontem, ao sair do trabalho? Perguntou. Não, tudo parecia normal. Minha voz ainda estava trêmula. A que hora saiu? 6 em ponto. Sempre saio às 6. Ele assentiu, escrevendo algo. E enquanto observava a maneira como segurava a caneta firme, precisa, percebi que suas mãos eram grandes, seguras. Mãos que já tinham visto muita coisa. Deixou o computador ligado? Perguntou, levantando o olhar para mim. Às vezes deixo, respondi, engolindo seco. E foi naquele instante, quando nossos olhos se encontraram de novo, que algo no ar pareceu mudar. Nos dias que se seguiram, eu já não sabia mais o que era realidade e o que era encenação. Tyler acordava, me dava bom dia com aquele sorriso treinado, fazia café, e eu respondia com um beijo ensaiado. Eu me sentia em um teatro, um palco onde só eu sabia que tudo era uma mentira. A cada vez que ele saía de casa, eu respirava fundo e abria o computador. Vasculhava cada pasta, cada documento, cada mensagem arquivada. Descobri que aquele manual de sobrevivência para cônjuges não era apenas um grupo de amigos rindo de traições, era uma espécie de fraternidade secreta de homens ensinando uns aos outros a mentir, a esconder e a manipular. Eles se ajudavam como cúmplices de um crime silencioso. E o meu marido era um dos fundadores. Havia versões anteriores do arquivo, manual underline 1.0, manual underline 2.5 underline final, manual underline 3.3 underline revisado. Em uma delas, encontrei algo que me fez gelar por completo, uma pasta anexada com fotos. Eram prints de conversas, recibos de reservas de hotel e mensagens apagadas. Entre elas, uma que reconheci imediatamente, uma foto nossa, no dia do nosso aniversário de casamento. Mas na legenda do arquivo, alguém havia escrito a regra 45 aplicada com sucesso, apagar histórico conjugal após comemoração. A raiva começou a se transformar em algo diferente. Um tipo de cálculo frio, uma necessidade de reverter o jogo. Eu decidi que se ele tinha um manual, eu também criaria o meu. Chamei o arquivo de Encontra Manual. Nele, comecei a anotar tudo, datas, horários, prints, detalhes de cada mentira. Me tornei obsessiva. Descobri que a mulher do hotel, Dani Hotel Índigo, era uma funcionária de eventos que trabalhava em várias conferências empresariais. Eles se conheceram em uma viagem 2 meses antes daquela viagem de negócios. Eu consegui o número dela por um e-mail que ele esqueceu de deletar e por pura impulsividade, mandei uma mensagem anônima. Você sabia que ele é casado? Ela demorou um dia inteiro para responder. Quando finalmente respondeu, o texto era curto, eu sei. Mas ele disse que o casamento acabou. Eu não consegui conter o riso. O tipo de riso que sai sem alegria, quase um soluço. Naquela noite, quando ele chegou, eu perguntei casualmente. Como foi o dia? Ele sorriu. Corrido, como sempre. Reuniões, chamadas, você sabe. Eu assenti e pensei, regra 11, mantenha a rotina verbal inalterada. Eu já sabia cada frase decorada daquele manual. Cada mentira codificada. E então comecei a brincar com ele. Um pequeno experimento. Eu mudava pequenos detalhes, o perfume, o horário do jantar, o jeito de falar. E observava como ele reagia. No começo, ele apenas sorria, tentando parecer tranquilo.
Mas depois de alguns dias, percebi o desconforto crescendo. Ele começou a checar o celular com mais frequência, a olhar para mim com aquele olhar calculado de quem tenta decifrar se algo mudou. Na terceira semana do meu plano, eu estava pronta. Ele iria viajar novamente, outra conferência. Só que dessa vez, eu sabia o hotel, o quarto e a hora da chegada. Peguei o carro antes dele e fui até lá. Fiquei esperando no estacionamento, observando a entrada. Quando ele chegou, a cena foi exata como imaginei. Dani o esperava no saguão, com aquele sorriso confiante de quem acha que está segura. Eles subiram juntos, rindo. Eu o segui de longe, até o elevador. Quarto 214. O mesmo número das mensagens. Esperei 40 minutos. O tempo suficiente para que tudo estivesse acontecendo lá dentro. Então, fui até a recepção, disse que era esposa de Tyler e que precisava de um cartão extra, alegando que ele havia perdido dele. Mostrei um documento e, para minha surpresa, a atendente entregou sem hesitar. Subi até o quarto. Cada passo era uma mistura de adrenalina e calma mortal. Quando encostei o cartão na fechadura, o clique soou como um trovão. Eles estavam lá. Ele deitado, ela rindo, a taça de vinho na mesa de cabeceira. O tempo pareceu parar. Tyler levantou de repente, o rosto branco como papel. O que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e respondi, com a voz mais serena que consegui. Seguindo o manual. O silêncio que se formou foi quase físico. Ele tentou balbuciar alguma coisa, mas eu só tirei o celular do bolso e mostrei a tela. Todas as mensagens. Todos os arquivos. As regras. As conversas. As fotos. Dani cobriu o corpo com um lençol, atonita. Tyler estendeu a mão, como se ainda tivesse o direito de se explicar, mas eu recuei. Você sempre gostou de jogar, Tyler. Mas esqueceu que eu também posso aprender as regras. Saí do quarto sem gritar, sem chorar, sem olhar para trás. No corredor, minhas pernas tremiam, mas eu senti algo novo, liberdade. Nos dias seguintes, ele tentou me procurar. Ligações, mensagens, desculpas ensaiadas. Eu não respondi nenhuma. Só enviei para ele, em um único e-mail, o arquivo contramanual.pdf. Dentro, havia uma única linha. Regra 1. Nunca subestime quem você acha que está dormindo ao seu lado. Depois disso, bloqueei todos os contatos e comecei uma nova vida. Mas às vezes, à noite, ainda penso naquele grupo, naquela comunidade de mentiras chamada Manual de Sobrevivência para Cônjuges. E me pergunto quantas esposas, como eu, ainda dormem ao lado de alguém que segue aquelas regras. Então abro meu computador, entro em fóruns, e deixo minha história registrada sob um pseudônimo. Não para me vingar. Mas para alertar. Porque todo manual de mentiras merece uma versão escrita pela verdade. Meses se passaram desde o dia em que deixei Tyler. No começo, foi difícil me acostumar com o silêncio. A casa parecia grande demais, o café da manhã sem o som da chaleira dele, o sofá vazio. Mas, ao mesmo tempo, aquele vazio tinha algo libertador. Era um espaço novo, limpo, onde nenhuma mentira respirava. Eu comecei a preencher o tempo com pequenas coisas, aulas de escrita, longas caminhadas, noites em claro escrevendo o que vivi. Até que um dia, por impulso, transformei meu contramanual em algo maior. Publiquei um texto anônimo em um fórum de relacionamentos chamado A Verdades Esquecidas. Não esperava muito, só precisava tirar aquilo de dentro de mim. Mas o que aconteceu depois foi assustador. Em menos de 24 horas, o post explodiu. Centenas de mulheres começaram a comentar, contando histórias parecidas, reconhecendo sinais, frases, padrões. Uma delas escreveu: meu marido também falava da regra 23, achei que era uma piada interna. Outra disse: meu ex tinha um grupo no WhatsApp com esse mesmo nome, Manual de Sobrevivência para Cônjuges. Era como se eu tivesse aberto uma porta secreta que todos sabiam existir, mas ninguém tinha coragem de atravessar. No início, pensei que fosse coincidência. Mas quanto mais lia, mais percebia que o grupo não era um caso isolado. Haviam variações, clube dos maridos, rede de apoio masculina, esposas e estratégia. Todos com o mesmo propósito: esconder, enganar, normalizar traições como se fosse parte da masculinidade moderna. Então decidi fazer algo maior. Entrei em contato com algumas dessas mulheres e criamos juntas uma rede chamada Contramanual, como o arquivo que começou tudo. Era um espaço secreto, mas seguro. Lá, trocávamos informações, provas, prints, nomes. E a cada novo relato, o quebra-cabeça ficava mais claro. Muitos desses grupos estavam conectados. Usavam as mesmas regras, os mesmos códigos. Alguns até mencionavam um homem que se apresentava como o criador do manual. Esse nome me perseguiu por semanas, o criador. Uma das participantes, que dizia ser ex-namorada de um dos membros, conseguiu rastrear um e-mail que aparecia em diversos anexos do arquivo original. Ela o enviou para mim, tarris.consulting@. No mesmo instante, meu coração gelou. T. Harris. Tyler Harris. O meu marido. Ele não era só um dos fundadores. Ele era o criador. Lembro de como minhas mãos tremiam enquanto eu lia os registros de mensagens dele nos prints compartilhados. Ele dava conselhos a outros homens, revisava regras, ensinava como limpar rastros digitais. Havia frases como: a confiança é o primeiro campo de batalha. Quem controla a narrativa, controla a relação. Não se trata de trair, mas de manter o poder. Aquilo me fez sentir nojo. Mas também me fez entender o porquê de tudo. Tyler não queria apenas esconder infidelidades. Ele queria controlar o conceito de fidelidade. Transformar o engano em estratégia. Por semanas, eu lutei comigo mesma. Parte de mim queria esquecer, seguir a vida, deixar o passado morrer.
Mas outra parte, queria expor tudo. Não só por mim, mas por todas as mulheres enganadas por esse sistema subterrâneo de manipulação. Então, decidi transformar a dor em denúncia. Criei um canal anônimo na internet. O nome? Manual Reverso. Comecei a narrar minha história como se fosse uma ficção. A voz fria, pausada, contava cada detalhe, o grupo, as regras, o hotel, o contramanual. E, para minha surpresa, as pessoas acreditaram. O canal cresceu rapidamente. Milhares de visualizações. E nos comentários, mais mulheres dizendo, isso aconteceu comigo. Um dia, recebi um e-mail sem remetente claro. Assunto, você não sabe com quem está mexendo. O corpo da mensagem dizia apenas: há regras que não devem ser quebradas, nem expostas. Meu sangue gelou. Eu sabia que era ele. Tyler. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que eu realmente tive medo. Pensei em apagar o canal, em desaparecer. Mas quando abri os comentários do vídeo mais recente, vi centenas de mensagens de mulheres dizendo que finalmente tinham coragem de sair de relacionamentos abusivos, que começaram a perceber sinais, que descobriram grupos parecidos. E então percebi, o medo dele era minha vitória. Nos meses seguintes, continuei publicando. Cada vídeo mais detalhado, mais incisivo. Até que um deles viralizou, o episódio onde eu lia trechos do Manual de Sobrevivência original. A repercussão foi tão grande que jornais começaram a investigar. E, aos poucos, nomes começaram a vazar. Executivos, empresários, até políticos. Homens que usavam esse manual como guia silencioso de dominação. Tyler desapareceu por um tempo. Mas um dia, o canal recebeu uma notificação de copyright. Alguém tentava retirar meus vídeos do ar, alegando um uso indevido de material pessoal. O nome no documento era dele. Foi o último erro que ele cometeu. Porque aquele pedido de remoção, ao ser protocolado, tornou o nome dele público. E em questão de horas, a internet fez o resto. O criador do manual se tornou manchete em fóruns, sites e redes. Sua empresa perdeu contratos, sua reputação afundou. Não precisei mover um dedo. Algumas semanas depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma folha escrita à mão. Você venceu. Mas agora nunca mais vai dormir em paz. Não sei se ele quis me ameaçar ou apenas deixar sua última sombra. Mas ironicamente, ele estava certo, eu nunca mais dormi em paz. Não por medo, mas porque, desde então, recebo mensagens de mulheres do mundo inteiro. Mulheres que encontraram seus próprios manuais, seus próprios chillers. E cada história é um lembrete de que o silêncio delas alimenta monstros. Às vezes, quando termino de editar um novo vídeo, olho pro arquivo original ainda salvo na minha pasta. Manual 3.3 revisado.pdf, eu nunca apaguei. Abro, leio a primeira linha, e me lembro do motivo de tudo. Casamento é sobrevivência. Não, eu penso. Casamento não é sobrevivência. É confiança. E quando ela morre, o que resta é guerra. E foi isso que eu declarei. Uma guerra contra todos os manuais que ensinam o amor a mentir. Certo. Aqui está a finalização completa, no mesmo tom das histórias de posts virais do Reddit, com uma mistura de desabafo, reflexão e fechamento emocional, como se fosse escrita por alguém real, em um fórum de confissões. Eu sei que muita gente vai dizer que eu exagerei, que eu deveria ter deixado pra lá, que lavar roupa suja em público nunca termina bem. Mas quem nunca viveu algo assim não entende o que é ter a própria realidade manipulada por alguém que dizia te amar. Não era só uma traição. Era um sistema inteiro criado para normalizar o engano. Um jogo de poder em que eu era apenas mais uma peça. Às vezes eu penso no Tyler, em como ele conseguia mentir olhando nos meus olhos e depois sair de casa como se nada tivesse acontecido. E o mais assustador é perceber quantos homens aprendem a fazer exatamente isso, friamente, com método, com estratégia. Como se fosse natural. Depois que a história estourou, recebi mensagens de todo tipo. Teve mulher agradecendo por eu ter falado, teve homem me xingando, dizendo que eu arruinei a vida de gente inocente. Teve até quem tentasse me convencer de que o manual era só uma piada interna de um grupo fechado. Mas eu vi os arquivos. Eu li as conversas. Não era piada. Hoje, o canal Manual Reverso ainda está no ar e, ironicamente, quanto mais eu falo sobre ele, mais histórias parecidas aparecem. Parece que cada vez que eu conto a minha, alguém encontra coragem para contar a sua também. É um ciclo que começou com dor, mas agora se transformou em resistência. Às vezes, antes de dormir, eu penso na Helena que existia antes de tudo isso, a que achava que o amor era sinônimo de perdão infinito, a que se culpava por sentir ciúmes, a que acreditava que um tudo bem dito por cima de uma ferida resolvia qualquer coisa. Eu sinto falta dela, mas também me orgulho da mulher que tomou o lugar. Porque essa versão de mim não aceita mais o mínimo. Não acredita em quem promete transparência, mas esconde segredos atrás de regras numeradas. E se você está lendo isso e reconheceu alguma coisa nessa história, um comportamento, uma frase, uma sensação de estar sendo controlada sem perceber, presta atenção. Porque foi assim que começou pra mim também. Com pequenas concessões, com desculpas bem formuladas, com é só um amigo, você tá exagerando, você anda muito sensível ultimamente. Eles não começam te traindo. Eles começam te desacreditando. E quando você finalmente percebe, já tá tentando justificar o injustificável. Até o dia em que alguma coisa quebra e não dá mais pra fingir que é amor. Meu conselho? Se você descobrir que a pessoa que ama tem um manual, delete o seu também. O manual mental que te faz acreditar que precisa se moldar pra caber no que o outro quer. Que amor precisa doer, que confiança precisa ser testada, que perdão é obrigação. Não é. Nenhum relacionamento vale o preço da sua sanidade. Hoje, eu não sei onde o Tyler está. Dizem que se mudou para outro estado, que tenta começar do zero.
Talvez tenha mudado de nome, talvez ainda viva negando tudo. Mas isso já não importa. Porque eu não escrevi essa história para punir ele. Eu escrevi para lembrar a mim mesma que eu sobrevivi. E, no fim das contas, talvez o verdadeiro contramanual seja esse. Você não precisa se vingar. Você só precisa se libertar. Postado por Helena_Reverso. Talvez ele tenha escrito o manual. Mas fui eu quem escreveu o fim.